Você ora por uma pessoa e Deus te usa e aquela pessoa é curada. E você olha para um parente, para um ente querido e ela não é curada. Era justamente o que eu vivia. Quantas vezes eu via pessoas sendo curada nas minhas ministrações e eu vou ter que voltar para casa sabendo que meu filho estava podre por dentro e morrendo aos poucos. Na madrugada de segunda para terça ele passa mal dentro da minha casa. E foi de 2 da manhã até às 14 horas. 12 horas, ele passando mal, entrando em fase terminal. E na última hora dele, eu reuni a família para fazer um culto de ações de graça, para agradecer por tudo. Minha esposa estava na cama com ele deitado no braço dela, e eu chego e ponho as mãos sobre ele e digo: filhote, papai está aqui, papai te ama. E ele de bruço responde assim. Aí eu falo: faz isso comigo não, filho. Aí eu repeti: filhote, papai tá aqui, papai te ama. Ele... Juntei os pés dele, juntei as mãos dele, liguei para a funerária e o caixão chegou. Eu que peguei meu filho pela primeira vez para colocar no berço, agora eu estou pegando meu filho para colocar no caixão dentro da minha casa. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, o Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz, porque quem é mais próximo de mim sabe o quanto eu já falei, o quanto eu admiro, eu tenho um sonho, graças a Deus hoje esse sonho está sendo realizado, né, porque o meu convidado de hoje, eu vou apresentá-lo, a Bíblia diz: dê honra a quem tem honra, não é? Então, eu vou apresentá-lo. Ele é pastor, ele é casado, ele é escritor, bacharel em teologia, pós-graduado em psicopedagogia, doutor honoris causa pela ABTL, é ministro da palavra. Senão eu vou ter que ficar falando o papel todo aqui. Eu quero agradecer, porque ele está aqui. Que Deus abençoe. Quando eu falar o nome, vocês batem palma aí, viu, produção? E você que está em casa também, pelo amor de Deus, olha, não faz feio. Eu tenho a honra de receber aqui pastor Cláudio Gama. Uma salva de palmas de todo mundo aí, por favor. Que isso, é muita alegria, muita honra. Eu sou muito grato a você, Pedro, pela oportunidade riquíssima que você me proporciona, poder estar cooperando com o Trendcast, que tem sido um instrumento abençoador para essa geração, e muito bom estar aqui contigo, e juntos somos muito mais fortes. Eu estou muito feliz, entendeu? Pelo amor de Deus, olha o nível que a gente está chegando. Você está entendendo o nível que o Trendcast chegou hoje? Então, mais uma vez, obrigado. Antes de nós começarmos aquele bate-papo aqui, eu quero pedir para você se inscrever, ativa o sininho, compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir, e que você venha comenta bastante, deixa o like e compartilha. Sabe aquele grupo da família lá, o grupo da igreja, até você que não é cristão, sabe aquele grupo lá dos amigos? Compartilha lá, porque eu tenho certeza que o conteúdo que vai ser entregue aqui está impactante. Antes de começarmos, eu preciso dar um aviso aqui. Você percebe que está com dificuldades, né, de ter uma melhora de vida, percebe que está com dificuldades em ter um pouco mais de saúde, né, até emagrecer, ou está com problemas de saúde também, você precisa conhecer a Dharma Clínica. A Dharma Clínica está aqui passando alguns resultados aqui ao lado, você está vendo agora, e está o contato aqui embaixo do WhatsApp. Eu já convidei a todos para acompanhar essa transformação desse processo de emagrecimento que eu já estou fazendo. Eu já estou beirando ali, chegando aos 30, e a gente já percebe que eu já não tenho mais 18 anos, né? Então a gente precisa de ajuda de profissionais qualificados. Então a Dharma Clínica veio para isso. Entre em contato aqui embaixo. Vamos ao que interessa agora, né? Mais uma vez eu me sinto muito feliz por
ter o pastor Cláudio Gama aqui, que Deus abençoe, e eu já quero iniciar esse bate-papo, essa entrevista, fazendo uma pergunta para o senhor. Pastor Cláudio, como que foi o início de sua vida? Você pode contar um pouquinho para nós? Vou dividir essa pergunta em algumas partes. A minha vida física ou social foi uma vida de muito sofrimento, de muita privação, de muita escassez, devido às dificuldades financeiras que meus pais tinham na época. Eu sou filho de um pedreiro, sou filho de uma analfabeta, de uma pessoa que tem caráter, dignidade, compromisso com o trabalho, porém, pessoas que tiveram limitações sociológicas e financeiras. E a nossa criação foi uma criação muito árdua, haja vista que eu fui me entender calçando o meu primeiro calçado aos 7 anos de idade. Meu primeiro calçado foi um chinelo de dedo, então eu fiquei de 0 a 7 anos com os pés no chão. Além disso, as questões de vestuário, a gente dependia mais de doação dos outros do que própria condição financeira da nossa família, porque o meu pai, como pedreiro, o que ele se dedicava na sua profissão com muita dignidade e nos dando todos os princípios éticos, morais, sociais e espirituais, mas financeiramente todo o recurso era para atender às nossas necessidades fisiológicas. Então a gente dependia muito de doação, da ajuda dos outros, e a minha criação foi baseada nessas dificuldades. Quando comecei a estudar, a gente tinha dificuldade de levar o que se chamava na época merenda para a escola. Então, quando a gente conseguia um pedacinho de pão e, na época, a mariola para colocar no pão para levar para a escola, para a gente isso era uma festa. No meu processo de primário, eu nunca soube o que era ter uma mochila, o que era ter uma pasta, porque a minha mochila era um saco de arroz de 5 quilos, plástico vazio. E na minha época de primário, você só podia entrar na escola uniformizado. Meus pais não tinham condições de comprar uniforme, então muitas das vezes eu tinha que esperar o filho da vizinha chegar da escola suado, tirar o uniforme para eu colocar no corpo, para poder entrar em sala de aula, para poder estudar. Foi muita dificuldade, porém, os meus pais, com muita habilidade, conseguiram plantar no solo da minha alma caráter, honestidade, transparência, compromisso com a sociedade, com o outro, e plantou também a semente do Evangelho. E eu agradeço muitíssimo a Deus pelos meus pais e por tudo que eu vivenciei, ainda que de forma árdua, mas os meus pais em tudo procuravam fazer o máximo. O que eles não podiam era de acordo com as limitações sociológicas que a vida oferecia. Mas o mais importante de tudo isso são as riquezas morais, sociais, espirituais, éticas que eles plantaram na minha vida, e hoje eu colho frutos salutares baseados nas semeaduras que eles fizeram. Pastor, como que foi o seu crescimento a partir do momento em que veio a questão da responsabilidade, que você entende que você é um homem, né, que precisa trabalhar, que precisa... A partir desse momento que o senhor alcança a maturidade da idade.
Ok, também vou dividir isso em algumas partes, e a primeira delas é o seguinte: por a gente vir e ser criado numa família que tem limitações financeiras, sociológicas, a gente começa a alimentar alguns desejos que pode chamar de sonhos. E dentro da questão sociológica, esses sonhos eram barreiras impossíveis devido ao ambiente que a gente estava. Porém, eu carregava isso dentro de mim. E aos meus 10 anos de idade, percebendo todo o esforço do meu pai, da minha mãe, porém as limitações sociológicas, o que eu fiz? Eu procurava, nos meus horários vagos, trabalhar. Me oferecia para trabalhar. Em alguns casos, pegava uma caixinha de isopor, pedia à vizinha algumas moedas emprestadas, ia lá, comprava 3 picolé para botar naquela caixinha, sair vendendo, vendia, ia lá, pagava a vizinha, com aquele recurso ia comprando, aí já comprava 5, fiz muito disso. Outra, botei aos 10 anos uma enxada nas costas e saía batendo de porta em porta para limpar um terreno, para limpar o que se chama uma vala, para poder ganhar alguns recursos. E quando eu fazia isso, eu já tinha um objetivo: isso aqui é para comprar um calçado, isso aqui é para comprar uma camiseta, isso aqui. Então, eu trabalhava por meta. E quando eu trabalhava, além de eu atender esses sonhos, eu também ajudava em casa os meus pais. E assim eu fui fazendo. Como fui trabalhar de auxiliar de pedreiro, carreguei muito concreto, limpei muita vala de esgoto, muita caixa de gordura, muita fossa, a troco de alguns recursos para nos manterem. Limpei muitos terrenos, trabalhei na feira, vendi bolinho em porta de colégio para sobreviver. E aos meus 15 anos de idade, eu recebi uma oportunidade de emprego e eu fui trabalhar em um mercado. E naquele mercado, pelo meu esforço, eu fui abençoado e cheguei até um posto bem considerado dentro daquele mercado, e chegou a fase dos 18 anos, e na fase dos 18 anos, e simultaneamente eu estudando, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E nos meus 18 anos chegou a fase do alistamento, tive que me ausentar do trabalho para ir, fui selecionado para servir e fui dar minha participação à nação no cumprimento do serviço militar. E, simultaneamente, fazendo o 2º grau, e depois do 2º grau, e com muita dificuldade, fui para a carreira universitária e fui fazer meu 3º grau, e sempre sonhando, dificuldade, uma batalha aqui, a outra ali, mas com a perseverança, com dignidade, com caráter, com honestidade, com transparência, com fidelidade, nós íamos avançando, até que aos 19 anos eu tive uma experiência pessoal com Deus dos céus, e nessa experiência Deus decidiu olhar para mim e abriu os portais da bênção, da graça, onde Deus me chamou para o ministério, para a vocação da ministração da palavra de Deus, e Deus me proporcionou eu numa nova historicidade de vida, e nessa nova historicidade de vida me permitiu plantar algumas sementes, e essas sementes hoje eu colho no exercício do meu ministério. Como que foi para o senhor deixar toda a sua vida, vou colocar assim, né, tudo que o senhor viveu até a questão de começar a servir o exército, né, e deixar tudo isso por amor ao evangelho, porque o senhor teve um encontro com Deus? Ok, na verdade, o encontro com Deus eu tive no exercício do ministério, no exercício do serviço militar.
E, e eu tive um encontro pessoal com Deus, e aí eu vejo um ato miraculoso divino, que eu não precisei deixar o serviço militar. Pelo contrário, eu desenvolvi uma carreira por 30 anos e exercendo paralelamente a minha vocação, meu ministério, viajando nacionalmente e internacionalmente, cuidando de igreja e exercendo o serviço militar. Como? Humanamente eu não tenho uma explicação, mas as sementes que meus pais plantaram dentro de mim, a bênção transformadora e eficácia do Evangelho, fizeram com que, dentro da carreira militar, as autoridades constituídas vissem em mim, ou achassem em mim a graça de Deus, e um modelo exemplar dentro da caserna, onde minhas atividades eram totalmente comunicadas a eles, eles sabiam do que eu fazia fora do meu horário de serviço militar, e com isso, muitos deles que não eram cristãos professavam outras religiões, mas me motivavam, me apoiavam, me incentivavam a fazer o que eu fazia. E com isso eu fui agraciado e eu consegui desenvolver a minha vida profissional com a vida ministerial e cumprindo o que a Bíblia ensina para eu não ser pesado aos irmãos da fé, para não ser pesado à igreja, e o que isso me possibilitou uma grande graça, que eu, por viver isso e por saber da minha vocação direta com Deus, eu não tive a coragem de profissionalizar o meu ministério. Então, hoje, eu não sou um profissional de púlpito, eu sou um vocacionado no reino de Deus. Uma coisa que dá para se reparar é que o senhor fala muito em questão honestidade, sementes que foi plantado. Então, o que dá para... Eu já tinha essa imagem do senhor, que o senhor é um homem de princípios, né? Mas aqui conversando contigo dá para a gente ter a certeza, né, que o senhor é um homem de princípios. E a pergunta é, o quão é importante a pessoa ter esses princípios para a sua vida? Primeiramente porque a nossa vida é feita de escolhas. Deus não nos robotizou. Deus nos deu o direito do livre-arbítrio, da decisão, da vontade própria e da escolha. E dentro da historicidade da vida, tanto revelado biblicamente quanto sociologicamente e biologicamente, a vida ela nos proporciona dois caminhos. E isso é reproduzido no corpo humano. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 mãos, nós temos 2 orelhas, nós temos 2 pés, porque na trajetória da vida existe 2 caminhos. Então, podemos chamar esse caminho do caminho negativo e do caminho positivo. Deus não nos obriga a entrar no positivo ou no negativo. Ele só expõe o caminho para nós e nos dá o direito da escolha. Então, em resumo, a nossa vida é feita de escolhas. E, em segundo lugar, dentro de um princípio estabelecido pelo Deus dos céus de uma forma universal, é o princípio que rege a vida, chamada lei da semeadura. Essas escolhas, elas são resultantes das sementes que nós plantamos ao longo da vida. Numa visão agrícola, um plantador de café ele não colhe milho, um plantador de milho ele não colhe feijão, um plantador de feijão ele não colhe arroz. Um agricultor ele vai colher justamente aquilo que ele plantou. No solo da vida, no jardim da vida, nós vamos colher justamente o que nós plantamos. Então, se nós plantamos
sementes benéficas, salutares, nós vamos colher frutos benéficos e salutares. Logo, se a gente planta honestidade, vamos colher honestidade. Se a gente planta caráter, a gente vai colher caráter. Se a gente planta fidelidade, a gente vai colher fidelidade. Se a gente planta integridade, a gente vai colher integridade. Haja vista que isso é uma regência de uma lei universal que Deus estabeleceu e que espera de todo comportamento humano. Logo, nem todos vão seguir esse rumo, porque a vida, eu reitero, é feita de escolha. Mas quando você é alcançado pelo poder do Evangelho e que a semente bendita é plantada no solo do teu coração, vai ratificar esses princípios, vai fortalecer esses princípios, porque além do caráter humano, é formatado o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, a pessoa do Cristo, a essência do Cristo. Então, esses princípios, eles coadunam e de uma forma simultânea, você reproduz o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo na face da terra. Então, em todo o seu gesto, em toda a sua expressão comportamental, é uma reprodução do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo. E qual é a essência plena da pessoa do Cristo? Nada mais é do que caráter, fidelidade, honestidade, veracidade, amor ao próximo, saber entrar, saber sair, saber tratar, saber falar, estender a mão. Então, isto é a essência vital do Cristo dentro de nós, nos proporcionando ter uma qualidade de vida, tanto no ambiente sociológico, eclesiológico e dimensional na face da terra, para que possamos ser um canal de diferença, contribuindo para o processo transformador da sociedade. E o processo transformador da sociedade não começa com prédio, com instituição, com órgãos governamentais. O processo transformador da sociedade começa com o ser humano no ser humano. E isso só é possível com sementes benditas. Então, quando a gente recebe essas sementes benditas, e essas sementes benditas a gente cultiva, a gente tem a probabilidade maior de colhê-la nos frutos. Então, eu defendo muito isso, que o ser humano, independente da sua fé, ele precisa ter princípios éticos, precisa ter princípios morais, e ele precisa ter princípios sociais e princípios de cidadania. E isso independe de fé, porque você vai ver pessoas que não professam a fé em Jesus, que têm princípios éticos extraordinários, que têm princípios morais totalmente exemplares, que têm princípios sociais que nos deixam boquiabertos, que têm princípios de cidadanias totalmente honrosos, independe de fé. Agora imagine quando a pessoa do Cristo é infundida, acoplada em tudo isso. A tendência é você ser um agente muito mais produtivo, de cooperação para uma sociedade mais digna. Então, não adianta viver questionando e apontando culpados quando tudo começa conosco. E começando conosco, o segredo está nas bases, nas sementes que foram plantadas em nós, nas sementes que nós cultivamos, nas escolhas que fazemos, e baseado nisso, nós somos privilegiados em colher frutos benditos e, ao mesmo tempo, um agente de contribuição, de cooperação, para que o outro possa também receber essas sementes e, visando um modelo de imitação, possa também
reproduzir o nosso exemplo e, principalmente, a pessoa do Cristo na face da terra. Pastor, quando uma pessoa ela começa o seu ministério, ou já tem um tempo, enfim, o que a pessoa ela não pode negociar? Então, a primeira coisa que essa pessoa não pode... Então, eu vou vindo transcendental para o imanente, para o humano, do divino para o humano. Primeira coisa que essa pessoa não pode negociar é a sua convicção plena de quem é Deus na vida dela. Em segundo lugar, essa pessoa não pode negociar a sua fé exclusiva em Jesus. Em terceiro lugar, essa pessoa não pode negociar a sua família. Em quarto lugar, essa pessoa não pode negociar, não deve negociar o seu dom, sua vocação e o ministério. Primeiro, porque o dom não é dela, a vocação não é dela e o ministério não é dela. É uma dádiva divina. Numa linguagem paupérrima, é um empréstimo que Deus faz, ou um investimento que Deus faz. Então, ela não tem o direito, porque ela não é dona disso, de negociar. E, por fim, ela jamais deve negociar os seus princípios éticos, morais, espirituais e sociais. Num resumo total disso tudo, eu lhe respondo: essa pessoa não pode vender a sua alma. Essa foi pesada. Olhando nos dias de hoje, o senhor prega já faz quantos anos, pastor? Mais de 30 anos. Tem muita mudança dentro da igreja? O senhor nota que a igreja de 30 anos atrás e a igreja de hoje, há muitas mudanças? Na igreja local, sim. A gente precisa distinguir a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja, o organismo vivo, o corpo de Cristo, da igreja local. A igreja, a noiva de Cristo, ela é imutável, ela é santa, segundo a Bíblia, ela é sem mácula, ela é perfeita. Mas a igreja local, ela sofre mutações de acordo com os avanços históricos, tecnológicos, sociológicos e culturais. A gente percebe esta mutação na igreja local. E percebemos, no meu caso, eu percebo em dois ângulos, em duas dimensões. Eu percebo uma mudança tanto positiva quanto negativa. É meio paradoxal isso, mas eu posso explicar esta mudança. Primeiro, hoje a gente tem uma mudança positiva, uma mudança positiva, que hoje a gente vê a igreja moderna, a igreja contemporânea, com mais recursos, com mais possibilidade de expansão, com mais consciência crítica, com mais avanços tecnológicos, com possibilidade de melhores preparos. Hoje, uma pessoa que não se prepara teologicamente, ela não tem como justificar porque ela não está preparada, porque ela tem vários recursos. Hoje, nas redes sociais, tem vários cursos teológicos online, tem várias instituições teológicas sérias, tem várias igrejas que oferecem escolas bíblicas, tem as escolas bíblicas dominicais, que é a maior faculdade teológica e cristã da história da igreja na face da terra. Então, hoje, essa geração de crente, ela tem as maiores facilidades de preparação, de avanço, de crescimento, de aperfeiçoamento para o exercício, não digo nem do ministério, mas da sua fé. Porém, aí vem o lado positivo. Negativo, digo, nunca houve uma geração tão analfabeta de Bíblia como esta. Qual é o lado negativo? Porque a geração anterior,
ela não tinha recursos, ela não tinha vários professores, vários mestres como temos hoje à disposição. Quem tinha acesso a uma apostila tinha um tesouro. Quem conseguia um sermão de um grande mestre, de um grande pregador, tinha uma riqueza na mão. Hoje, você entra no Google, você tem um sermão que você quiser. A IA também faz. Ainda tem a IA fazendo. Então, isto tem um lado bom, mas, porém, tem um lado negativo. E qual é o lado negativo? É porque essas pessoas negligenciam a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo e a busca. E quando a gente olha para uma geração a qual eu vim, que não tinha esses recursos, onde elas iam buscar? Não era no joelho, era na boca do pó. A gente não tinha acesso a livros, a gente não tinha acesso a compêndios teológicos. Então, para ouvir um mestre desse, a gente rodava, a gente ia onde eles estavam, porque era uma raridade. Então, você tinha que debruçar teu rosto em cima da Bíblia e gritar: Espírito Santo, revela isso aqui, o que é isso aqui para nós? Então, você tinha um povo mais dedicado à Bíblia, mais dedicado à oração, mais temente a Deus, mais submisso à vontade de Deus. Hoje, você tem todos esses aparatos à sua disposição, mas você percebe um povo mais relativista, um povo que não prioriza o crescimento em graça, em conhecimento. É um povo que tanto faz quanto tanto fez. E este comportamento individual vai afetar onde? A igreja local. Porque o que é a igreja local? A igreja local nada mais é do que somos no nosso dia a dia. Logo, se nós somos um relativista, a igreja será relativista. Se nós somos um negligente ao estudo da palavra, a igreja, por sua vez, será negligente. Se nós não somos amante da oração, esta igreja não será amante da oração. Se a nossa adoração entre aspas, é apenas litúrgica, religiosa, engessada, a nossa igreja será apenas engessada, litúrgica e religiosa. Então, a gente visualiza isso na igreja local. E não se espante, porque se você ler as 7 igrejas do Apocalipse, ela já faz uma projeção daquilo que a gente está vivenciando nos nossos dias. O senhor acredita que essa questão das pessoas, na questão do ministério, da igreja local, que a gente está falando aqui, no passado, a questão era porque era escasso e hoje é muito fácil? Quando tem a escassez, parece que as pessoas dão mais valor, e quando é mais fácil, as pessoas não dão tanto valor? Caminha por aí. E, por outro lado, o que a facilidade ela vai produzir nesse indivíduo? A facilidade vai produzir nesse indivíduo potencialidade. Ao produzir a potencialidade nesse indivíduo, ele vai alimentar uma ideia equivocada que ele tem um controle das coisas. E ele alimentando essa ideia equivocada que ele pode controlar por meio dos recursos e da sua representatividade, esta pessoa ela vai se sentir autônoma ou independente. Logo, o divino ela vai colocar em segundo lugar na vida dela. O divino vai ser lembrado por ela quando ela estiver num beco sem saída. Mas numa linguagem bíblica, enquanto ela estiver em pastos verdejantes e ela puder ter
a falsa sensação que ela tem tudo e o controle nas mãos, o divino para ela é só um paliativo, é só um entretenimento, não tem importância para ela. Quanto na geração passada, que tinha poucos recursos, uma vida de desafios, de adversidade, onde esse pessoal ia buscar recurso? Onde esse pessoal ia buscar apoio? Ia buscar no divino. O divino era prioritário, como Jesus ensina. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo ensina, buscai as coisas que são de cima e não são de baixo. Então, a geração passada, Deus era a prioridade. Haja vista que a geração passada não saía de casa sem orar, não tomava café sem agradecer, não almoçava sem agradecer, não dormia sem orar, não levantava sem orar. Era uma geração que, se você chegasse em casa, por você chegar de surpresa para visitar uma família, e se você perguntasse pelo membro da família, fulano está orando. Nesse momento está orando. Então, quando você olha hoje para essa geração, é uma geração do entretenimento, do tanto faz, do tanto fez. Se falou com o divino para ela no dia ou não, não faz diferença, porque o divino hoje está em segundo plano. O divino hoje está esquecido. O divino hoje só é lembrado, vou te dar um exemplo aqui, quando teu carro dá pane, é que você vai lembrar que o mecânico existe. Quando teu carro não sai do lugar, é que você vai lembrar que tem um guincho. Mas se o teu carro estiver funcionando, você sequer pensa no mecânico, num guincho. Assim, eu estou usando uma linguagem bem paupérrima, simplória, assim é Deus. Então está tudo correndo bem. Que Deus, cara. A prova disso é que essa geração de crente, isso é tão caótico, é tão deplorável, é tão deprimente, e essa geração ela está num processo de decomposição tão grande, porque essa geração de crente, por exemplo, se tem um culto aqui, hoje tem um culto na sua igreja, um culto de edificação, de liberação de palavra, de fortalecimento espiritual, mas tem um amigo aqui convidando para ir para um shopping, sabe para onde ela vai? Para o shopping. Se tem a celebração da ceia, e tem um passeio turístico, uma beira-mar, uma cachoeira, um rio, uma piscina, um churrasco, para onde essa geração de crente vai? Para o passeio. E a ceia? A geração anterior, se ficasse um mês sem tomar ceia, entrava em conflito. Porque minha alma, minha salvação, não posso perder minha salvação. Ia para a casa dos pastores, para os dirigentes, pedir ceia. Essa geração, meu irmão, ceia para eles é como comer um hambúrguer. É como beber uma Coca-Cola. Por quê? Aí tu me pergunta, por quê? Porque o temor não é cultivado. Então Deus é tratado com eles como um fantoche. E quando Deus é tratado como um fantoche, quem se torna o divino é o homem. E Deus se torna apenas o servo, que só é lembrado por uma necessidade. E essa é a grande crise que a gente enfrenta hoje. E uma liderança comprometida, ela paga um preço altíssimo para conscientizar esse povo de uma veracidade bíblica do que um relacionamento puro, genuíno, transparente e comprometido com Deus dos céus. Aí você pode me perguntar, qual é a grande crise disto? A grande crise é que a maioria das igrejas que estão superlotadas, a maioria das pessoas que estão ali, não conhecem Jesus.
Eita. Até eu tô apanhando aqui. Pastor, você acha que a questão de a maioria das igrejas, não é falando de todas, né? Porque existem igrejas que estão cheias de pessoas que são igrejas que ensinam a palavra. Tem revelação, tem milagre, tem cura, mas o foco é a palavra, né? Mas hoje a gente percebe que a maioria não é assim. Você acha que tudo isso que o senhor falou liga também com aquela questão das igrejas que mais estão cheias? É a igreja que promete tantos milagres, revelações, tal. Eu não estou falando que é errado, mas você acha que e as igrejas que, vamos supor assim, no culto de doutrina não tem muita gente? Então, essa sua colocação, ela reflete justamente o quanto o povo está doente. Então, vamos pautar segundo a ótica de Jesus. Primeiro, a igreja que tem compromisso em liberar a palavra de Deus e ela não está vazia. Porque, na verdade, segundo a linguagem de Paulo a Timóteo, a sã doutrina, que não é costume, que não é tradição, a sã doutrina é a genuidade da palavra de Deus. É o ensino de Jesus. É a palavra do Deus vivo. Paulo diz que gera comichões no ouvido. Por quê? Porque o povo não quer ouvir o que Deus diz. Ela quer ouvir o que lhe satisfaz. Então ela foge do confronto. Ela foge da responsabilidade. Por outro lado, esse povo ele se comporta querendo o quê? Um self-service eclesiológico. Ou seja, ele quer ir para uma igreja que ele olha e diz aqui, pô, isso aqui é mocotó, não quero. Eu quero estrogonofe. Não, estrogonofe, eu não quero. Eu quero churrasco. Não, churrasco não. Eu quero aqui o peixe. Então ela quer escolher o cardápio. E o que acontece hoje com a igreja contemporânea? Conhecendo esse perfil desse público, o que ela faz? Ela vai dar o self-service. Então, baseado no que eu estou falando, vai oferecer uma série de propostas que não condiz com a veracidade bíblica ensinada por Jesus. Porque qual é o princípio fundamental do Evangelho de Jesus? Princípio fundamental. Boas novas de salvação. A fé em Jesus para a salvação do pecado e um relacionamento com Jesus. O princípio de Jesus é salvar o homem por meio das boas novas. Esse é o princípio fundamental. O princípio do Evangelho não está em cura, não está em milagre, não está em profecia, em dons espirituais. Isso são doações para o aperfeiçoamento dos santos, mas não é o fundamento da fé. Haja vista que a própria Bíblia ensina que muitos que profetizam e operam milagres vão para o inferno. Porque nenhum fenômeno sobrenatural é garantia de comunhão, de salvação e relacionamento com Deus. O que é garantia de relacionamento e salvação é a produção do fruto do Espírito. E justamente esse público pós-moderno é um público que está totalmente equivocado. Porque numa linguagem bem histórica, esse público pós-moderno que se diz evangélico, eles não querem a Bíblia genuína. Eles querem pão e circo. E quem descobriu essa vertente vai dar o que para elas? Pão e circo. E elas saem ali vibrando
achando que estão saciadas, mas elas estão simplesmente inchadas. Porque o que te alimenta, numa linguagem popular e dentro da culinária, é arroz e feijão. Verdade. Não é hambúrguer, Coca-Cola e batata frita. Só que você dá o arroz e o feijão hoje, e se você for dar amanhã, pô, mas arroz, feijão de novo? Mas se você der a Coca-Cola, o hambúrguer, a batata frita todos os dias, pô, que legal. Vou lá comer hambúrguer, beber Coca-Cola e comer batata frita. Pô. Então, essa é a grande crise. Então, por isso, em resumo, você vê as igrejas, os pastores que são comprometidos com a palavra, com menor público. Mas aonde tem o hambúrguer, a Coca-Cola, a batata frita, a galera faz fila e paga até o ingresso. O senhor tocou num ponto agora. O senhor tocou num ponto que, assim, eu vi, né? Todos viram. Existe, não estou falando de evento. Não é evento particular. Eu estou falando chamado de culto, sendo cobrado a entrada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou falar biblicamente. A problemática não está em quem cobra. Já sei, não, A problemática está em quem paga. Porque a luz da Bíblia Sagrada, baseada em Mateus 25, na parábola das 10 virgens que Jesus conta, vendedores de azeite sempre vão ter. Mas quem alimenta os vendedores de azeite são as virgens loucas. Para. Não. Ô, pastor, não dá pra gente ficar umas 10 horas aqui conversando, não? É Jesus que ensina isso. Está lá escrito na Bíblia em Mateus 25. À meia-noite vem um noivo. As nécias, as loucas, chegam para as prudentes, dai-nos dos vossos azeites. Eu digo, não posso dar, meu irmão. Vida, numa linguagem de lição, vida espiritual, cada um cuida da sua. Verdade. Cada um... mas eu não tenho azeite, está chegando. Ide e comprar, e quem vender. Elas foram comprar azeite, pô. Elas foram comprar porque tinha uma vendedora de azeite. E indo comprar, o noivo veio. Quem tinha o azeite, na parábola, entrou para as bodas, e quando elas vieram do compradores de azeite, a porta já tinha fechado. Interessante que elas eram crentes. Porque o texto vai dizer que elas batem na porta dizendo assim, Senhor, Senhor, chamava ele de Senhor, abre-nos a porta. Ele lá de dentro diz assim, apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. O verbo conhecer ali na originalidade neotestamentária significa, expressa uma ideia de relacionamento íntimo entre um homem e a mulher, entre esposo e esposa. Quando ele diz assim, eu não vos conheço, Jesus ensinando a parábola, na verdade é o seguinte, eu nunca tive relacionamento com vocês. Eu nunca tive comunhão com vocês. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês sempre foram estranhos para mim. Então, você não adianta você querer responsabilizar uma pessoa se tem quem vai lá e paga. Nossa. Quem vai lá comprar. Isso daí se estende também para pregadores e cantores? Sim, isso engloba todo mundo, inclusive a mim. Eu não sou isento disso. Por isso que eu não profissionalizei meu ministério. Porque se eu profissionalizasse meu ministério, eu estaria muito bem hoje financeiramente. E eu sou chamado de muita gente de burro, de cafona, de quadrado, de antiquado. Pessoas que dizem, você poderia estar muito bem. E eu sou taxado de burro.
porque eu não profissionalizei meu ministério. Hoje eu estou construindo uma igreja numa comunidade carente, numa área de risco, porque eu não profissionalizei meu ministério. Porque se eu profissionasse meu ministério... E fui chamado de burro, porque fui para dentro de uma comunidade que seguiu os princípios de Jesus, fui chamado... Você é muito burro. Você era para estar na cara do gol. Falei, o que é a cara do gol? Cara, para você se dar bem. Eu não fui chamado para me dar bem. Eu fui chamado para fazer o bem. Ah, para, mano, não dá, é sério. E assim, porque normalmente quando vem esses comentários não são de pessoas pequenas, né? Não, é de alto escalão, mano. É de alto escalão. É de alto escalão. Eu já ouvi que eu fui chamado para uma reunião que a pessoa me disse que, cara, por tudo que você representa, você é um mentor, alunos seus hoje estão melhores financeiramente do que você. Olha o cara onde chegou. É alunos meus, treinado teologicamente por mim, formado no meu Instituto Bíblico. Eu mentorei, dei aula para o cara, preparei o cara, ajudei a fundar a igreja dele, orientei administrativamente, teologicamente, ministerialmente, tudo. Aí a pessoa me diz assim, cara, por tudo hoje que você representa, você é conhecido nacionalmente, internacionalmente, jornal, rádio, televisão. Cara, você pregar para pobre não pode te dar nada, cara. Pobre não pode garantir o futuro da sua família. Você era para estar na Barra da Tijuca, num condomínio fechado, pregando para elite, para milionário, para jogadores de futebol, que pode te dar alguma coisa e garantir o futuro da sua família. Agora, você pregar para pobre, que não pode te garantir nada, te dar nada, é porque você é muito burro. Aí eu olhei para ele nessa reunião e disse assim, o senhor sabe por que eu estou pregando para pobre e pastoreando pobre? Aí disse, não, justamente pelo que o senhor está me dizendo. Por eles serem pobres e por eles não poderem me dar nada. Nossa. Porque eu não sou negociante da fé. Eu não sou comerciante da fé. Eu não vendo mensagens. E o senhor quer saber quem eu sou mesmo? Eu disse para ele. Sim, diga. Eu não passo de um leproso espiritual que depende diariamente da graça de Deus para ser mantido vivo na face da terra. E eu estou pastoreando pobre, construindo uma igreja para pobre e pregando para pobre, justamente porque eles não podem me dar nada. E aproveito o ensejo aqui para falar com muito temor. Eu pastoreio há mais de 30 anos, como voluntário. Eu nunca recebi um centavo da igreja e de ninguém para pastorear. Eu ganho na igreja, pregando para outros, onde sou convidado, mas não ganho da igreja. Pastor, eu tenho vontade de ficar 5 horas aqui conversando. E tem uma igreja que eu assumi agora em Minas Gerais, na Zona da Mata, para socorrer o pastor, para o pastor ter qualidade de vida. Uma igreja que não, de muitas privações financeiras, e estou lá como voluntário para ele terminar os dias de vida dele ganhando a prebenda dele. Nossa. E eu viajo uma vez por mês 500 quilômetros por meios próprios, sem usar um centavo da igreja. Combustível, alimentação, tudo, pedágio, tudo Deus provê via meu ministério. Eu sou um voluntário na igreja. Na igreja. E saio pregando a convite onde me levam e vivo na dependência, na provisão de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui
com todo respeito a vocês que nos assistem, que vai nos assistir, o que eu vou falar aqui é de mim, tá? Não é do pastor Cláudio, nem de ninguém, é de mim mesmo. Eu acho que ao invés de olhar para alguém e dizer assim, você podia estar em um lugar, você até chamar de burro, que falta de respeito. Eu acho que talvez a gente tem que olhar e pegar como exemplo de um homem que prega 30 anos, há 30 anos, e é sustentado por Deus, e prega de uma forma tão impactante que eu tô me segurando para não chorar aqui, é sério. Eu tô falando, desde quando eu vi o pastor, antes dele chegar aqui, eu já tô me segurando, que eu falei pro pessoal. Mas assim, de verdade, você chamar alguém que tem história, alguém que se entregou ao evangelho dessas palavras aí que você usou, olha, de verdade, eu não paro para ver uma pessoa dessa, com todo respeito, mas eu não paro, de verdade. Fica a dica, veja como um exemplo, né? Veja como exemplo. Agora, pastor, uma coisa que eu preciso falar aqui, até peço só alguns minutinhos. Não, à vontade, eu estou contigo, cara. Eu preciso, e eu quero que o senhor fale um pouquinho, porque esse ano que o senhor pregou, eu falo dos Gideões, porque foi transmitido, é muito importante, é muito grande. Foi muito forte a sua ministração. E eu sei que talvez o senhor vai falar, a palavra não é essa palavra não é minha, de Deus, mas é através do senhor. Só que do ano passado tem algo especial ali. E eu falo aqui para todo mundo escutar. Eu nunca, na minha vida toda, nem quando, infelizmente, eu tive um negócio, uma desavença, assim, da parte do meu pai comigo, e ele acabou me agredindo. Nunca, nem quando eu tive minhas percas, eu nunca chorei tanto na minha vida. Tanto, mas, irmão, você não sabe o que é a alma? A alma gritar. Eu chorava gritando por aquela mensagem que o senhor pregou o ano passado. Eu sei que eu não sou o único, né, que fui impactado, mas eu preciso falar, porque eu prometi para mim mesmo, quando eu visse o senhor, eu ia falar sobre isso. E aquela mensagem tem algo diferente ali. O senhor não estava no seu estado normal. Só de conversar com o senhor aqui, eu percebo, depois que eu tive depressão profunda, eu meio que quando eu olho nos olhos da pessoa, eu consigo discernir um pouco se a pessoa ela tem marcas, ela tem algo na vida que impactou. E naquela ministração, quando eu olhei para o senhor, já dava vontade de chorar, né? Pastor, aquela mensagem é uma mensagem que o senhor não estava, o senhor estava diferente ali. O senhor podia contar um pouquinho para mim, um pouquinho para nós também, que está nos assistindo, as pessoas estão nos assistindo, como que foi o senhor pregar aquela mensagem ali, todo mundo te olhando, o mundo inteiro te vendo, como que foi para o senhor? Primeiramente, eu estava totalmente dilacerado. Aquela mensagem era uma revelação do meu homem interior e, ao mesmo tempo, era uma busca para o bálsamo da minha alma. Aquela mensagem foi ministrada em maio e eu já vinha
há vários dias dentro do hospital, meses dentro do hospital com meu filho, sentenciado à morte, e o meu homem, tanto emocional quanto espiritual, estava fragilizado. E o biológico também, porque a experiência com o meu filho, eu chegava no hospital 7 da manhã e ia sair do hospital às 23 horas, e na maioria das vezes o tempo todo em pé, com meu filho segurando na minha mão. Eu não podia tomar uma água, não podia fazer uma refeição, não podia fazer uma necessidade biológica, fisiológica, porque meu filho com medo de ser entubado e a garantia era ali sentenciado à morte. Quantas vezes eu me posicionei como uma ovelha muda no matadouro, vendo os médicos tirar o óleo, o líquido da espinha do meu filho, como um cordeirinho, e eu suportar aquilo tudo, e eu ia fazer minha refeição. Minha única refeição era quando chegava em casa, que era 00:30 do dia seguinte, onde 7 horas da manhã novamente eu tinha que estar no hospital. Eu não ia aos Gideões, por mais que o convite me fora feito e era honroso, mas eu ia ficar com meu filho naquele dia. E o meu filho e a minha esposa, eles sempre carregavam uma ideia dizendo, o meu filho dizia muito, meu filho era um pastor, meu filho era um mestre na palavra de Deus, e ele dizia assim, meu pai, era a linguagem, era a forma que ele me chamava, meu pai, a obra de Deus não pode parar por minha causa. A obra de Deus. Quantas vezes ele, várias cirurgias, 10 anos de tratamento, ele dizia, meu pai, a obra de Deus não pode parar por minha causa. E naquele dia dos Gideões, dessa mensagem se refere, eu me reuni com ele, eu me reuni com a minha esposa. Falei, eu vou cancelar, eu não vou lá. E os dois falaram, a obra de Deus não pode parar. Minha esposa, eu fico aqui para você. Eu cheguei para pregar nos Gideões sem mensagem. Eu saí de casa sem mensagem. Eu saí de casa sem mensagem, porque quando você vive esse processo, você, sem você perceber, você perde a noção de tempo, de alimento, você não tem apetite, você não come, você não bebe. Eu cheguei a 70 quilos, na pele e no osso, de pessoas me perguntarem se eu estava com câncer ou com AIDS, devido à debilidade. E quando eu vou para os Gideões, eu tenho um amigo que ele tem uma pousada em Penha, ali em frente ao Beto Carreiro. E normalmente é ele que me acolhe. Eu fui para a pousada dele, e quando eu cheguei ali à tarde, que eu fui orar para pregar à noite, e eu falando com Deus para pregar à noite, e no momento que eu estava orando, veio aquele refrigério, aquele bálsamo do Espírito Santo sobre mim, e aquilo ecoou dentro de mim. Você vai pregar sobre as marcas no corpo de um missionário. Aí quando veio aquele bálsamo, eu orando para pregar à noite, aí veio aquela inspiração, aí eu terminei a oração, me preparei e fui para os Gideões e cheguei exatamente ali para pregar aquela noite. E aquela ministração, primeiro, foi uma inspiração divina, em segundo lugar, foi uma reprodução de tudo aquilo que eu estava vivenciando, porque aquele homem marcado era eu. Você pode perceber que na palavra introdutória, eu pego a palavra de Paulo, que Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essa palavra marca
na originalidade neotestamentária que Paulo está evocando, é a mesma palavra que um comprador de animal, seja de gado, utilizava e fazia no seu animal. Então, um comprador de gado, na época, um dono de rebanho, ele comprava um animal, então ele, ao comprava aquele animal, ele colocava a marca dele naquele animal. E como que ele colocava a marca dele? Ele pegava o símbolo do nome dele, todo feito em ferro, e colocava dentro do fogo até ficar uma brasa viva, e quando estava aquela brasa viva incandescente, ele ia no lombo do animal e gravava o nome dele. Abria a ferida, via aquela carne viva, e o animal esperneava, ficava em carne viva até cicatrizar. Porém, quando cicatrizava, a marca dele era permanente. Aquele animal poderia ir para qualquer lugar. Sabia quem era o dono daquele animal. É a mesma palavra que Paulo utiliza, eu trago no meu corpo. Então, as marcas que Paulo se refere são o sofrimento de Jesus impresso em nós. Numa linguagem contemporânea, tatuados pela dor. Então, eu era aquele animal, aquela ovelha, aquele carneiro, ou numa linguagem mais baixa, aquele bode, que Deus pegou e Cristo colocou a minha marca. Eu cheguei ali ferido, estava no matadouro, como ovelha muda, e o momento de expressar meu gemido foi naquela ministração. E ali, volto a dizer, usando a metodologia comparativa de Paulo, aplicando os sofrimentos de Jesus na vida dele, eu fiz a junção do sofrimento de Jesus e de Paulo com aquilo que eu estava vivenciando. Então, principalmente, e isso viralizou-se, o que você vive no reino, o que você me diz? Você ora por uma pessoa e Deus te usa, e aquela pessoa é curada, e você olha para um parente, para um ente querido, e ela não é curada. Era justamente o que eu vivia. Quantas vezes eu via pessoas sendo curada nas minhas ministrações, eu descendo do púlpito, e pessoas, eu fui curada, Deus falou comigo, eu sou outra pessoa, eu recebi a cura. E eu vou ter que voltar para casa sabendo que meu filho estava podre por dentro e morrendo aos poucos. As marcas. Você tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por tudo aquilo. Quantas vezes aquilo que eu preguei ali era uma reprodução de quantas vezes, incontáveis, eu jogado no chão, o alimento à mesa, cadê apetite? E eu passar o dia todo no chão, bebendo as lágrimas, com a Bíblia aberta, lendo e buscando uma mensagem da parte de Deus e cantando 515 da harpa cristã. Se Cristo comigo vai, eu irei. É grato servir a Jesus. Comigo vai. Cantando 515. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Quantas vezes? E quantas vezes eu pregando, que eu terminava de pregar o povo no auge, eu caí em cima do púlpito e o pessoal pensando que era poder de Deus, era fraqueza, porque naquele dia eu não tinha
feito a refeição matinal, a do meio-dia e da tarde, não tinha jantado. Só bebendo as lágrimas, cantando, orando, lendo a palavra e tendo que pregar fé e esperança para o povo à noite. E meu filho morrendo em casa. São as marcas. E quando meu filho deu o último suspiro, os médicos me chamaram no início de agosto do ano 23 e falaram assim, que meu filho era pai de um menino de 4 anos, meu filho era pai, e a esposa dele estava grávida, meu filho internado, eu na UTI com ele, e a esposa do outro lado dando à luz ao filhinho dele. Meu Deus. É muito mais do que você ouviu. Os médicos me chamaram, os médicos tudo constrangidos, eu falei assim, não, doutor, pode jogar nos peitos, eu estou preparado. São 10 anos. Ele falou, que bom que vocês exercem a fé, e a gente sabe quem a gente tem crido. Falou assim, olha, é só um paliativo, a gente vai liberá-lo, ele vai para casa, vai brincar com os filhinhos, vai passar o dia dos pais com os filhinhos, e daí em diante. Vocês sabem, né? Falei, tá bom. E foi dito e feito. Eu levei para minha residência para cuidar dele, para estar bem perto dele. E ele passou o dia dos pais, pediu o cardápio que ele mais gostava, a esposa dele fez, minha esposa fez, a família toda junto, ele brincando com os filhinhos dele e tal. Passou o dia dos pais. Na madrugada de segunda para terça, ele passa mal, dentro da minha casa. E foi de 2 da manhã até às 14 horas. 12 horas, ele passando mal, entrando em fase terminal. E na última hora dele, eu reuni a família para fazer um culto de ações de graça. Para agradecer por tudo. E quando a gente termina o culto de ações de graça, minha esposa estava na cama com ele deitado no braço dela, e eu chego e ponho as mãos sobre ele e digo, filhote, papai está aqui, papai te ama. E ele de bruço responde assim, Meu. Aí eu falo, faz isso comigo não, filho. Aí eu repeti, filhote, papai está aqui, papai te ama. Ele... Aí eu só juntei os pés dele, juntei as mãos dele, liguei para a funerária, e o caixão chegou. Eu que peguei meu filho pela primeira vez para colocar no berço, agora estou pegando meu filho para colocar no caixão dentro da minha casa. Aí coloquei o caixão na sala, ele dentro do caixão na sala, aos nossos pés, no chão, no caixão, e reuni a família toda novamente, para levantar a mão para o céu e dizer, obrigado, Senhor. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por investir em mim. Obrigado por confiar o teu filho a mim por 30 anos. Eu nunca fui o pai do David. Eu fui apenas um mordomo que cuidei dele para ti. Porque tu sempre foste o pai dele. E por bondade tu confiaste o teu filho a mim por 30 anos. Obrigado.
as lágrimas descendo, o coração dilacerado, e eu disse para Deus, porém um detalhe, se tu pensas que o meu amor por ti irá diminuir, não vai. Pelo contrário, vai aumentar, porque eu não te sirvo pelo que tu me dás. Eu te sirvo pelo que tu és. Aí gritei no meio da sala para todo mundo, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Essa mensagem que você ouviu, ela tem um recheio de dor, de sofrimento, de ovelha muda no matadouro, do preço da cruz, do você estar sendo esmagado e olhando para o Senhor Deus e dizendo, Paizinho querido, te amo, tu é maravilhoso, tu é perfeito, tu não erra, tu não tem equívoco, tu sempre quer o melhor para mim, eu te louvo por tudo isso. Esse é o recheio da mensagem que você ouviu e que as pessoas têm sido impactadas. Então, eu procuro não pregar um sermão, eu procuro pregar um estilo de vida. Então, é esse estilo de vida que talvez você esteja percebendo como diferencial, porque eu não consigo apenas, de forma teórica, reproduzir um sermão, porque a pessoa mais frustrada ao descer do púlpito sou eu. Eu tenho que pregar uma mensagem que ela mexa comigo, que seja a essência do que eu estou vivenciando, praticando, para que eu possa liberar para o povo. Então, eu sempre me procuro me ver no texto, me enxergar no personagem, me enxergar em Cristo, para que eu possa, através disso, liberar uma palavra para abençoar as pessoas. Então, esse é o teor daquela mensagem, as marcas de Cristo no corpo de um missionário. Eu não tenho mais o que falar, mas só uma pincelada, uma coisa que eu sempre falei com o pessoal, eu falei assim, ó, é muito interessante e muito bom de se ouvir as suas ministrações. Até o português que o senhor usa é muito bom, a gente vai aprendendo até o português, né? A forma que o senhor fala, tal. Ah, legal, obrigado. Só que eu sempre falei, parece que o pastor Cláudio Gama, ele tem todo esse conhecimento que ele tem, essa forma que ele se expressa, as palavras que ele usa, mas o que dá para entender é que o senhor não consegue só ficar nisso. É quando o senhor vai pregando e vem um sentimento do seu próprio eu. Uhum. Pastor, eu não sei como que era o senhor antes dessas dores, né? Mas para a gente já vamos encaminhar para encerrar. Mas o senhor era diferente na forma que ministrava ou sempre foi assim? Se eu disser para vocês que eu sempre fui assim, eu sou hipócrita. Eu sempre buscava isto, mas eu não era sempre assim. O câncer do meu filho, Deus utilizou para me formatar assim. Os 10 anos de diagnóstico do meu filho, até o Senhor pedi-lo como oferta, foi a escola que Deus me matriculou para Deus me forjar, e pelo incrível que pareça, para responder a oração que eu sempre pedia. Porque eu sempre orei para Deus, eu disse, eu não quero ser mais um pregador. Pregador, o Senhor já tem muitos. Eu quero profetizar a tua palavra. Eu quero que o povo, ao me ouvir,
eles não ouçam a minha voz. Que seja a tua voz. Que não seja eu pregando, seja tu mesmo. Que os meus lábios, a minha boca, seja apenas emprestada para ti, para tu ecoar a sua voz ao povo. E que o povo saia dali dizendo que não ouvira Cláudio Gama, mas que te ouvira. O povo vá para casa dizendo, hoje eu ouvi a voz de Deus. Eu sempre orei por isso. E qual é a escola que Deus utiliza? A permissão de um câncer no meu filho. Deus chega para mim e faz igual a Abraão. Eu vou te treinar, cara. Mas eu vou tirar de você o que você mais ama. Porque não é perda. E eu digo isso, não houve morte, meu filho não morreu. Houve uma oferta que eu ofereci a Deus. Não houve perda. Eu não perdi meu filho para Deus. Com Deus não há perda. Houve um culto, um reconhecimento que Deus é o dono de tudo, é o Senhor, é o amado da minha alma. Então, eu não perdi meu filho. Eu apenas devolvi o meu filho ao pai dele. Eu era o padrasto moral do meu filho. Só devolvi ao pai dele. Não houve morte, houve uma oferta. E com isso, sabe o escultor que ele faz uma obra de arte numa madeira, que ele pega a madeira bruta e vai tirando as lascas, casca, e vai metendo a talhadeira, e vai tirando. Quem não entende de escultura, esse camarada está perdendo tempo, o que está fazendo? Mas na mente do escultor já sabe o que vai sair dali. Ele vai metendo a talhadeira e vai tirando todas as lascas. É o que eu sinto que Deus fez comigo. Então eu posso dizer que há um divisor de águas na minha vida e eu sou uma nova pessoa depois desse processo e isso Deus utilizou para agregar muita coisa na minha vida, e a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho, aí a gente vai terminar como começamos. Porque quando Jesus ele nos chama, ele não nos obriga a ir. Ele apenas nos chama, mas ele não nos obriga. E Jesus vai dizer o seguinte, se alguém quiser vir após mim, você não é obrigado. Mas quer vir, aí é o que eu volto. É uma escolha. A vida é feita de escolha. Se quiser vir, ok. Primeira coisa, você decidiu vir. Primeira coisa, você tem que morrer para você. Porque meu reino não é de vivos. Meu reino é dos mortos. Eu não quero você vivo, você tem que morrer. Ele usa essa palavra dizendo, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é você morrer. Você tem que morrer. Aí depois ele diz, morreu? Ok. O mundo já não existe mais para você, ok? Você está morto para o mundo, você é um defunto ambulante, ok. Então, todo dia quando você amanhecer, tem uma cruz para você carregar. Aí ele diz assim, negue-se a si mesmo e tome a cruz de cada dia. A cruz é de cada dia. Ou seja, amanheceu o dia, tem uma cruz. Pegue a cruz e carregue. Ok? Tomou a cruz? Agora siga-me. O verbo é seguir, não é ultrapassar. Putz. Siga-me. É a essência do Evangelho. Se ele parar, eu paro. Se ele parar, eu paro. Você não pode passar à frente dele, porque se você passar, você se arrebenta.
é seguir os passos dele com o quê? Nos ombros? Com Um defunto ambulante carregando a cruz. Porque o reino de Deus é reino de mortos. Para. É o que eu vivo. Eu procuro viver na minha limitação. Obrigado. Somos um. De Eu que te coração. agradeço, cara. Você que me enriqueceu, cara. Obrigado. Eu estou saindo daqui mais forte, mais dinamizado e com mais vigor para pregar hoje à noite. Obrigado de coração por ter vindo aqui. Uhum. Pô, legal. Pastor, para nós encerrarmos, olhando para essa câmera aqui, qual conselho, qual recado, qual palavra o senhor deixaria para alguém que passou ou que está passando, ou que um dia irá passar pelas mesmas coisas que o senhor passou? Um conselho que é o resumo de tudo. Jamais perca a fé em Deus. Jamais abra mão de Deus. Tenha convicção plena de quem é Deus em sua vida. Não permita que nada venha separá-lo do amor de Deus. Porque Deus é o bem maior. Em Deus não há erro, em Deus não há falha, em Deus não há equívoco, e Deus nunca permite, tanto na vontade permissiva quanto na vontade soberana dele, Deus nunca faz nada para prejudicar seus filhos na face da terra. Tudo que Deus faz, mesmo que não entendemos, Deus faz sempre visando o nosso melhor. Então, quando você tem a convicção que Deus é o dono de tudo, você tem combustível, você tem mecanismo para superar os embates da vida, as tragédias da vida, as dores da vida. E quem disse isso é Paulo. Nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a espada, nem o principado, nem a profundidade, nem o porvir. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele verbo separar de Paulo, no original, expressa a ideia de um relacionamento fidedigno de um casal. A ideia é o seguinte: não haverá divórcio. Ou seja, quem se divorcia de nós não é Deus, somos nós. Aí Paulo está dizendo nessa declaração: Jesus, da minha parte, não haverá divórcio. Pode ter fome, pode ter espada, pode ter perigo, pode ter tudo que é de ruim. Eu te amo. Vamos até o fim. Meu Deus. Uma salva de palmas, pelo amor de Deus. Nada, que isso, cara. Eu posso fazer um pedido aqui? Peraí. O senhor pede. O senhor manda. Não, eu vou fazer um pedido porque eu falei que eu sou voluntário, eu falei que eu pastoreio numa comunidade carente, numa área de risco, e um projeto que iniciou para o meu filho, chamado Projeto Mateus. A gente atende uma média de 70 a 90 crianças que não são membros da igreja, são moradores da comunidade, e a gente atende tanto com obra social, com princípios educacionais, éticos, morais, espirituais, bíblicos, e com alimentação. E amanhã, na nossa igreja, é o dia do Projeto Mateus 19. A gente não tem empresário, a gente não tem ajuda de ninguém, a gente faz por doações e por meio do meu ministério, onde eu prego, eu vendo meus livros, as ofertas que me doam,
eu desenvolvo a construção da igreja e esse projeto. E amanhã é o projeto Mateus 19. E para amanhã, um investimento nesta criança, que ele chega o dia todo e passa o dia conosco, é um investimento de R$ 5.000. E ainda precisamos deste recurso para fazer toda a conclusão desse projeto. Então, aos seus ouvintes, a quem te acompanha no Trendcast, quem está me acompanhando aqui no meu Instagram, se voluntariamente cada ouvinte desse, num toque do Espírito Santo, puder plantar uma semente de fé nesse projeto, nesta obra, eu fico muito agradecido. E esse projeto, você pode plantar a semente via o Pix, lá da nossa instituição, a Associação Cristo em Vós, a Esperança da Glória. E o Pix é o 12.907.287.1000 ao contrário, 17. O Pix é o CNPJ 12.907.287.1000 ao contrário, 17. 12.907.287.1000 ao contrário, 17 é o Pix da fé, da provisão, do amor e da esperança. Você coloca na tela, coloca isso aí coloca essa informação na tela, deixa na descrição também, tá bom? Coloca a informação na tela. Pessoal, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha para o maior número de pessoas. Olha, eu vou falar muita sinceridade aqui. Para mim, eu acredito que esse episódio é o melhor do ano e o pastor vai ser premiado, certeza. Pô, legal. Para mim, o meu voto, você sabe que o meu voto é 90%. Ó, se inscreva aqui, deixa o like e comenta para o maior número de pessoas que você... compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Siga a gente também no Instagram, Trendcast Oficial no Instagram e no TikTok, tá bom? E ativa o sininho para que você não venha perder nada do Trendcast. Eu vou falar uma coisa aqui, o pastor Cláudio Gama, diferente de muitos, ele não me pediu R$1 para vir para cá. É verdade. Legal, ele né? não pediu R$1. E tem até um cantor aí que estourou agora, me pediu um grande valor. Por que você está falando isso, Pedro? Porque você percebe que o trabalho do pastor Cláudio é muito sério. É muito sério. E ele realmente, ele colocou toda a sua vida nas mãos de Deus. E você, o senhor aceita crédito? Dá para passar um crédito ou não? Em que sentido? Para me ajudar vocês? Não, aqui não. Eu vou pedir para o menino te mandar depois. Só para o Pix aí. Não, a gente resolve. Não se preocupe com isso, não. Eu sou a primeira pessoa. Não, lá para a obra. Para mim, não. Por eu ter vir aqui, não. Aqui não, porque eu vim por amor. É o dom. Eu sou escravo do meu dom. Eu posso falar? Aí é lá para a obra. Eu sei o valor de uma semente. Aí sim, lá para a obra, meu irmão. Lá para a obra a gente carece. Mas então, por eu estar aqui, eu vim aqui por amor. Esse é o meu ministério, é o meu oxigênio, cara. Pastor, quais são as suas redes sociais? @PR Cláudio Gama OFC. É uma para todas elas, tanto para o Instagram, para o Facebook, YouTube e TikTok. @PR Cláudio Gama OFC. OFC. Pastor Cláudio, mais uma vez. Obrigado. Nada que agradecer, cara. É um prazer imenso e somos um. O reino de Deus se move em unidade. Conte comigo para quando precisar. Estou aí às ordens para a gente contribuir para a expansão do reino de Deus e abençoar esse povo que está aí nos prestigiando e a gente foi chamado para isto. Conte sempre comigo,
Quero deixar aqui bem registrado que a pessoa que está sendo abençoada aqui sou eu. Fui muito edificado e motivado mesmo. Ganhei o dia de hoje, nesse momento tão especial aqui, comungando contigo. Obrigado, eu te agradeço, cara. Eu te agradeço por você ser esse canal da bênção de Deus para mim no dia de hoje. Eu que agradeço 1000 vezes mais, porque tá todo. Ó, eu tinha mandado mensagem pro Bispo Carlos que foi te buscar. Te mandei pra ele e falei assim: rapaz, tô feliz demais. Eu tô muito feliz. O cara é gente boa. Obrigado. Quero mandar também um abraço para o pastor Fábio, do Eu Acredito, que fez essa conexão. Que Deus abençoe, esteve aqui conosco. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Vai ter que ter mais outra, vamos fazer outras. Eu tô na Geralda. Pessoal, obrigado. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.